Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje eu quero compartilhar com você Atos 9, no versículo 36. Nós vamos ver hoje sobre alguém que é muito difícil, né? A gente ouvir falar, mas eu já tinha lido sobre ela e pesquisei um pouco mais e vi que era uma pessoa, né, que tinha um amor muito grande pelo próximo. Ela tinha uma empatia, compaixão. Nós vamos ver sobre Dorca, aonde a gente vê aqui em Atos 9, a partir do versículo 36, diz assim: Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita, ou em algumas traduções discípula, né, que seguia, né, que significava seguidora de Cristo, né? Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e a ajudou a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Essa mulher, ela era costureira. Dorcas, ela trabalhava o tempo todo costurando para ajudar as viúvas, os órfãos. Como naquela cidade ela tinha um grande porto marítimo, né? Então, muitos homens também naquela época, a maioria, né, eles viviam da pesca. E muitos, eles pegavam muitas tempestades no mar. Muitos homens, né, foram engolidos pelo mar. E muitas mulheres ali ficavam viúvas durante o ano. As crianças, né, ficavam órfãos de pai. E elas não tinham da onde tirar o sustento. Então, essa mulher, ela tirava o tempo dela costurando. Olha a importância dela para aquela cidade, para aquelas pessoas necessitadas, que quando eles ouviram que Pedro estava ali na cidade vizinha, quando ela faleceu, eles mandaram chamar Pedro. As viúvas, quando Pedro chegou lá, estavam todas chorando e mostrando as roupas que ela havia feito para elas, para os filhos, preocupadas. E agora quem vai cuidar de nós? Deus usava aquela mulher para cuidar daquelas pessoas, para fazer o bem para aquelas pessoas. Porque você já pensou no inverno o que eles iriam vestir nos dias frios? O que seria daquelas mulheres e daquelas crianças se aquela mulher não usasse o dom dela em benefício daquelas crianças e daquelas viúvas? Você já parou para imaginar? Pois é. Ela era tão importante que Pedro foi lá, orou
E Deus, na sua infinita compaixão, concedeu que aquela mulher voltasse à vida novamente. Pois é. Por quê? Porque ela era uma pessoa excepcional. Ela tinha um amor tão grande pelo próximo. E Deus viu a necessidade daquelas pessoas, a dor daquelas pessoas chorando ao redor dela, morta. Pensando, e agora, meu Deus, quem vai cuidar de nós aqui? O Senhor usa ela para nos cuidar, para nos estender a mão. E você já pensou que cada um de nós deveria ter um pouco dessa mulher, ser um pouquinho como ela foi, nos doar um pouco para ajudar o próximo, ter a empatia? Já pensou, ela era uma pessoa que ela era sozinha, mas ela estava preocupada com aquelas mães, com aquelas crianças. E olha, né, o que diz aqui nos chama muito a atenção quando Pedro disse, né, mandou que todos saíssem. Ele virou-se, né, para ela, se ajoelhou e orou. Depois ele se virou para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, ela se sentou. E em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. Olha o que Pedro fez aqui. Pedro devolveu a vida. Pedro devolveu a esperança para aquelas pessoas. O amor de Deus que era transmitido para aquelas pessoas através dessa mulher que se doava, fazendo uma roupa nova, um vestido para uma viúva, uma blusa, uma calça para uma criança, túnicas como eles usavam naquela época. Ela se preocupava, ela tinha um amor tão grande pelos moradores daquela cidade, pelas pessoas daquela cidade. Dorcas, ela acolhia aquelas viúvas. Olha o desespero daquelas mulheres chorando ao redor do corpo daquela mulher, clamando. Quando enxergaram Pedro, foram mostrar as roupas, mostrando o cuidado que ela tinha, a forma como Deus usava aquela mulher, o ministério dela, para cuidar dos outros. Qual é o teu ministério? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? O que você tem feito? Você tem feito como Dorcas? Você tem feito como Pedro? Você tem orado? Você tem se colocado de joelhos diante, como diz a palavra? Coloca-se de joelho, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Você tem levado as causas impossíveis diante de Deus? Pedro, quando ele se ajoelhou e orou, Pedro deve ter dito: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Jesus, ele disse para Lázaro, quando Maria disse: Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias, ele disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. E tudo é possível ao que crê. Quando Jesus, ele orou, ele disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E quando ele disse: Lázaro, sai para fora. Já pensou? Aquelas pessoas todas ali olhando, aquelas irmãs aflitas esperando, porque quando elas mandaram Jesus vir, elas pensaram: o mestre vai vir agora, vai resolver o problema, vai ressuscitar ele. Mas elas, na cabeça delas, no natural, elas pensaram: e agora? Já faz 4 dias, já está cheirando mal, a pessoa vai entrando na parte de, né, vai apodrecendo. Imagina quando elas disseram: mestre, já cheira mal. Quando ele disse: tira a pedra.
Lázaro, primeiro ele orou, ele disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Lázaro, vem para fora. É necessário nós tirarmos as pedras para que Deus opere. É necessário nós removermos a pedra e deixar Deus nos curar. É necessário que nós venhamos colocar a nossa alma diante dele e dizer: Senhor, a minha dor é essa. O que me bloqueia é isso. O que me paralisa é isso. Coloque diante de Deus e diga para ele: Senhor, eu não quero mais viver assim. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus ouviu o clamor daquelas viúvas, o desespero daquelas pessoas. Pedro estava ali do lado. Pedro se ajoelhou, orou, olhou para aquela mulher e disse: Tabita, levanta-se. E ela se levantou, sentou-se, olhou para Pedro. Imagina a cena. Viaja um pouquinho no tempo e tenta imaginar a cena. Você já pensou, Pedro? Ele deve ter pensado: nossa, Deus me ouviu, da mesma forma que ele ouviu o mestre quando ele pediu para ressuscitar Lázaro. Jesus disse que nós faríamos obras maiores ainda. Você já pensou que por quantas vidas você ora por pessoas que estão enfermas, estão lá numa CTI, numa UTI, estão entubadas e Deus entrou lá, mandou um anjo lá e fez um milagre? Quando eu oro, eu sempre digo: Senhor, cura essas pessoas. Vai onde eu não posso ir, Pai. Entra lá num leito de hospital, Senhor. Vai na UTI, vai na CTI, vai na neonatal e toca lá naquelas vidas, Pai. Manda o teu anjo lá e cura aquelas pessoas, cura aquelas crianças, cura, Pai, aquelas pessoas que estão lá enfermas, sem vida, sem esperança, aqueles que os familiares já estão desesperados, perdendo a esperança. Devolve a esperança para eles, Pai. É isso que nós podemos fazer. Orar. A nossa oração, ela invade o céu. A palavra diz que quando o justo clama, Deus ouve. Que os ouvidos dele não estão agravados para que não nos possa ouvir. Então coloque diante de Deus a tua petição, a tua oração, a tua necessidade. Diga para ele: Senhor, traz vida ao vale de ossos secos. De repente você está se sentindo amortecida ou amortecido, não tem mais vida, não tem mais esperança, não tem paz, está achando: para mim não tem mais jeito. Tem sim. Para Deus nada é impossível. Se você crê, tudo é possível. Aquele que crê. Pedro, ele negou Jesus, mas ele se arrependeu. E quando ele disse quem era Jesus: Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para ele? Pedro, não foi a carne que te revelou, mas foi o meu Pai. E porque tu és Pedro, tu vais ser a pedra. Pedro, ele foi um homem ousado, muito usado por Deus. Pedro, ele precisou passar pelo processo de conversão. Ele estava ao lado do mestre, mas ele ainda não era convertido. Mas ele passou pelo processo. E quantas pessoas estão na igreja e eu canso de ouvir pessoas dizendo: olha lá, fulano, e era da igreja. Sabe o que eu respondo? Nem tudo que está em Israel é israelita, como Paulo falou. Nem toda aquela pessoa que está numa igreja dando aleluia e glória a Deus
não quer dizer que verdadeiramente o coração dela está voltado para Deus, que ela é convertida de verdade. Eu creio que a pessoa que realmente se converteu, aceitou Jesus, fez Jesus Senhor da sua vida, ela não retrocede. Jesus disse, aquele, que colocou a mão no arado, não volta atrás. Então, quando a pessoa realmente ela tem aquele encontro com Cristo, quando realmente aquela pessoa ela fez Jesus Senhor da vida dela por completo, ela não se desvia. Ela aprende a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ela não olha nem para a direita e nem para a esquerda, como a Bíblia fala. Ela olha para Jesus. Porque nós não podemos olhar para o defeito do homem, para o defeito das pessoas, porque nós também temos defeitos. Nós não somos perfeitos, mas nós buscamos a perfeição, a santidade. Deus disse, sede santos porque eu sou santo e sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós não somos ninguém para julgar o outro, para estender o dedo, para jogar a primeira pedra. Só quem não tem pecado, quem é perfeito. Não podemos julgar o outro sem conhecer a história dele. É triste, é muito triste nós ouvirmos vários relatos de crianças que foram abusadas, de pessoas que foram assassinadas. Só que por trás de um abusador, de um assassino, de tantas outras coisas, existem ali também crianças que foram feridas, abusadas, espancadas, sofreram violência doméstica, foram rejeitados, foram abandonados, não tiveram amor, não tiveram atenção. Só que no momento da nossa dor, nós não conseguimos olhar para isso. Todo mundo pensa, tem que matar, tem que prender, claro, a pessoa tem que pagar pelo erro dela. Mas é muito triste quando um dia, aqui uma pessoa foi morta aqui num posto de gasolina que estava assaltando. E o policial estava ali, mandou que ele largasse a arma, ele não largou. E antes que ele atirasse no policial, claro, ele se defendeu. Só que eu fiquei muito triste com os relatos das pessoas abaixo, um a menos. Só que eu comecei a refletir, eu disse, Senhor, pobre mãe, por que esse jovem caiu nessa vida? E eu comecei a fazer uma reflexão, um a menos. Mas a dor daquela mãe, a gente não sabe o que aquele jovem passou, que infância ele teve, que criação ele teve, o que faltou na vida dele. Não justifica o que ele estava fazendo, mas nós precisamos olhar para o ser humano, olhar com empatia e com os olhos de amor, e olhar sempre para as pessoas e ver que para elas também Deus mandou Jesus morrer na cruz. Não se esqueça que quando Jesus foi crucificado, tinham 2 ladrões do lado dele, um da direita e um na esquerda. Um zombou e o outro disse, para de falar isso. Esse nada fez. Nós estamos aqui pagando por algo que nós merecemos, nós fizemos. E aquele disse, mestre, lembra-te de mim quando entrares lá no teu reino. Ele disse, hoje eu e você estaremos lá. Você já pensou? Um homem que era um pecador, um ladrão,
De repente ele também matou pessoas no momento em que ele estava roubando. Mas naquele momento aquele homem se arrependeu, reconheceu Jesus como Filho de Deus, foi salvo. O outro, infelizmente, fez a sua escolha também. Então a nossa vida é feita de escolhas. Nós escolhemos a vida ou a morte. Nós escolhemos Deus ou o diabo, a mentira ou a verdade. A escolha é nossa. Eu quero que você reflita nesta palavra, no testemunho desta mulher, na forma como Pedro procedeu, e que você se analise como você tem procedido, como você tem agido, o que você tem dito. Quando você assiste a TV e diz: -1, que bom, morreu, não vai fazer falta. Pois é. Para você pode ser que não. Mas tem mãe chorando, pai, familiares, filhos. E a gente não sabe o porquê. Aquela pessoa está ali. O que aconteceu lá atrás, na infância, na vida, na adolescência. Mas Deus, Ele dá oportunidade para todos. Tanto que Deus levanta pregadores para ir dentro do presídio, pregar para assassinos, estupradores, por aí vai. Porque Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Todos são criaturas de Deus, não podemos esquecer disso. E nós precisamos olhar para cada pessoa com empatia, como Dorcas fez. Uma mulher que viveu a vida em benefício do próximo. Então ore por essas pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas se arrependam dos seus pecados, para que Deus coloque alguém para pregar a palavra para elas, para que antes delas partirem daqui, que elas possam ter se arrependido dos seus erros, das suas escolhas, de um passado triste, que elas não conseguiram ressignificar e nem fazer as pazes com ele. Elas não tiveram tempo. Então eu quero que você reflita sobre isso e que você ore por cada pessoa que está presa, por cada pessoa que está num hospital, num asilo, num orfanato, que você tenha esse olhar de amor por estas almas. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que eles sejam movidos pelo Teu Espírito e que eles orem, clamem, intercedam por todas as almas, Pai. Que elas possam se arrepender, porque o Senhor dá a oportunidade para todos. Que todos, Pai, sejam intercessores e intercessoras, ganhadores de alma e não julgadores. Que o Senhor use cada vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.